Olá, meu nome é Aderson, eu sou professor de matemática e esta é a quinta aula na qual iniciaremos o estudo de subconjuntos e relação de inclusão. Esta aula faz parte de uma série de vídeos na qual explicamos as noções de conjunto. Então, para iniciar, considere os conjuntos A e B. O conjunto A tem 3 elementos, formado por 2, 5 e 7, e o B tem 6 elementos, 1, 2, 4, 5, 7 e 9. Agora perceba que todos os elementos do conjunto A faz parte do conjunto B. O conjunto A tem elemento 2, o B também tem o 2. O conjunto A tem o elemento 5, o B também tem o 5. O conjunto A tem o 7, o B tem o 7. Quando isso ocorre, quando todos os elementos de um conjunto pertencem a um outro conjunto, a gente fala que esse primeiro conjunto é subconjunto do segundo. Quando isso ocorre, quando todos os elementos de um conjunto A também pertencem ao conjunto B, a gente fala que esse conjunto A é subconjunto do conjunto B. Então, nesse caso aqui, a gente escreve que A é subconjunto de B. Aí, para expressar que A é subconjunto de B, ao invés de escrever essa frase, existem dois símbolos que podemos usar, que é o símbolo de estar contido e o outro é o símbolo chamado contém. Então, ao invés de escrever a frase A é subconjunto de B, a gente pode simplesmente escrever que A está contido em B. E outra forma de dizer que A é subconjunto de B é escrever que B contém A. Então, nesse símbolo de estar contido, o subconjunto está à esquerda, e no símbolo de contém, o subconjunto está à direita. Bom, como é que ficam os diagramas desses dois conjuntos? Aqui, primeiro, eu vou fazer o diagrama do conjunto A. Então, aqui seria o conjunto A. E os elementos do conjunto A são 2, 5 e 7. E como o A é subconjunto de B, para desenhar o diagrama do B, você tem que desenhar o diagrama do B envolvendo todo o conjunto A. Então, aqui teria o conjunto B, e toda essa região aqui interior é o conjunto B. Então, o conjunto B ele já tem aqui os elementos 2, 5 e 7, que são os elementos de A. Então, essa região aqui, você vai escrever os elementos que faltam, que no caso é o número 1, o 2 já temos aqui, o 4, o 5 já temos aqui, o 7 também e o 9. Então, toda vez que você tiver dois diagramas, vou chamar aqui esse conjunto de M e esse conjunto de N, toda vez que você tiver um diagrama dentro do diagrama de outro conjunto, você pode afirmar sempre, tá, que esse diagrama aqui interior é subconjunto do conjunto do diagrama exterior. Tá? Então, M está contido em N, ou eu posso dizer, né, da mesma forma que está aqui em cima, que N contém M. Então, o conjunto N contém o conjunto M. Então, a definição de subconjunto é um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A também pertencerem a B. Agora aqui vamos ver o caso em que um conjunto não é subconjunto de outro. Então, quando há pelo menos um elemento em A que não pertence a B, dizemos que A não está contido em B, ou que B não contém A. Vamos ver aqui um exemplo. Então, o conjunto A tem os elementos 2, 5, 7, 10, e o conjunto B é o mesmo conjunto anterior, tem 1, 2, 4, 5, 7, 9. Aqui, ó, o A tem 2 e o B tem 2, o A tem 5, o B tem 5, o A tem 7 e o B tem 7.
Só que o A tem 10 e o B não tem 10. Então, A não é subconjunto de B, por causa desse número 10. Então, A não é subconjunto de B. Né? É o que está aqui. Ó. Se há pelo menos um elemento em A que não pertence a B. Então, aqui nós temos um elemento que está em A, que pertence a A, que é o 10, e esse elemento 10 não pertence a B. Então, aqui, o A não é subconjunto por causa somente do 10. Ó. Aí, como é que a gente pode expressar isso por meio de símbolos matemáticos? Bom, quando eu escrevo assim, eu estou dizendo que A está contido em B. Ou seja, A é subconjunto de B. Quando eu quero indicar que A não é, é só cortar o símbolo. Então, aqui A, o nome desse símbolo não está contido. A não está contida em B. Ou eu posso dizer a mesma coisa, escrevendo que B, esse símbolo de contém, se corta, vai ser não contém. B não contém A. Então, aqui são duas formas de escrever que o conjunto A não é subconjunto de um conjunto B. Então, A não está contido em B e B não contém A. Como é que fica o diagrama aqui nesse caso? Bom, primeiro você não pode desenhar um diagrama no interior de outro, né? Contido no outro, porque não é subconjunto. Então aqui eu vou fazer o conjunto A e aqui o conjunto B. Nessa região aqui você vai escrever os elementos que estão em comum nos dois conjuntos. Então o A e o B tem um 2, o A e o B tem 5, e o A e o B tem 7. Nós veremos depois que isso aqui é uma operação de conjuntos, essa região aqui. Então, já tem o 2, o 5 e o 7. E nessa região aqui do A, você vai pôr os elementos que faltam. Que no caso aqui é só o 10. E para o B, nessa região, você vai pôr os elementos que faltam para completar o B. Então, o 1, o 2 já tem aqui, o 4 faltando, o 5, o 7 e o 9. Então, aqui ficaria o diagrama desse caso, né, envolvendo esses dois conjuntos. A relação de inclusão ela tem 4 propriedades. Então, aqui sejam conjuntos quaisquer A, B e C, temos o vazio está contido em A. Ou seja, essa propriedade está dizendo que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto A. Por que isso? Bom, nós temos duas possibilidades. Ou o vazio não está contido em A, ou o vazio é subconjunto de A. Uma das afirmações tem que ser verdadeiras. Bom, se a gente for tentar verificar a primeira, o que é que a gente teria que fazer? Teria que encontrar um elemento pertencente ao conjunto vazio, tal que x, esse elemento x não pertence a A. Então, teria que existir um elemento pertencente ao vazio, tal que esse elemento não pertence ao conjunto A. Só que o vazio, por definição, não tem elemento nenhum. Então, não tem como encontrar esse elemento pertencente ao vazio e que não pertence ao conjunto A. Então, essa afirmação aqui a gente não consegue provar por causa dessa parte aqui. Ó. Não consigo encontrar nenhum elemento no conjunto vazio. Então, se essa aqui não pode ser verdade, a possibilidade que falta é verdadeira. Então, o vazio está contido em A, qualquer que seja o conjunto A. Inclusive, o vazio é subconjunto do vazio. Então, o vazio está contido no vazio. A segunda propriedade é a reflexiva, que fala que para qualquer conjunto A está contido em A. Ou seja, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Ou todo conjunto está contido em si mesmo. É isso que diz essa segunda propriedade. A terceira é a transitiva. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Você pode ver essa propriedade facilmente se você fizer os diagramas. Então, aqui estaria o conjunto A. Como A está contido em B, eu teria o diagrama do B envolvendo todo o conjunto A. Aqui estaria o conjunto B.
E o B está contido em C. Então o diagrama do C tem que envolver todo o conjunto B, né? O diagrama do B tem que estar no interior do diagrama do C. Então ficaria assim, por exemplo. E observe que o diagrama do A, no final das contas, aparece no interior do conjunto C. Então aqui a gente conclui, né, que o conjunto A também é subconjunto de C. Então se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. E a quarta propriedade é a propriedade antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. É essa propriedade aqui que a gente utiliza quando a gente quer mostrar que dois conjuntos são iguais. Isso aqui é basicamente você reescrever a definição de igualdade de conjuntos na forma de usando a relação de inclusão, né? Porque lembra, quando é que dois conjuntos são iguais? Quando todo elemento de A pertence a B e na recíproca, todo elemento de B pertence a A. Mas você falar que todo elemento de A pertence a B é você falar que A está contido em B. Você falar que todo elemento de B pertence a A é você falar que B está contido em A. Então, se essas duas coisas ocorrem, você pode dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. E uma observação importante é que você não pode confundir o símbolo de pertinência com o símbolo de inclusão. Então, a relação de pertinência, que a gente utiliza é esse símbolo Ezinho, né? É usada apenas para relacionar o elemento X com o conjunto A, que possui X como elemento. Então, a gente só pode utilizar o símbolo de pertence para relacionar o elemento a um conjunto. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o conjunto 1, 2, 3, e 3 é elemento desse conjunto. Então, aqui é correto você dizer que 3 pertence ao conjunto 1, 2, 3. E agora é incorreto você dizer que 3 está contido no 1, 2, 3. Porque isso aqui não é um conjunto, isso aqui é um elemento. Se você quiser usar a relação de estar contido, né, que é a relação de inclusão, é usada apenas para relacionar o conjunto B com o conjunto A que contém B. Né, B contido em A. Por exemplo, agora, se eu colocar o 3 entre chaves, isso aqui não é um elemento, isso aqui passa a ser um conjunto. Se eu quero relacionar conjunto com conjunto, eu tenho que usar a relação de inclusão. Então, agora aqui é correto você dizer que conjunto unitário que tem somente o 3 é subconjunto do conjunto que tem o 2, 3. E seria incorreto você utilizar aqui a relação de pertinência. Dizer conjunto que tem 3 pertence ao conjunto que tem 1, 2, 3. Não. Tá? Aqui você só pode utilizar esse símbolo de pertence quando você tem elemento, relacionar elemento com conjunto. Essa aula se encerra aqui. Na próxima aula faremos alguns exercícios a respeito de subconjuntos e relação de inclusão.